Olá, muito boa noite a você. Vamos trazer a mensagem do programa Esperança Bíblica de 18/10/2020. Espero que seja bênção para você. Mas antes, eu gostaria de orar. E se você quiser me acompanhar nessa oração, fique à vontade em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse final de semana, por esse domingo. Queremos colocar, ó Deus, as nossas vidas no altar da Tua graça, Senhor, e pedir, ó Deus, que o Senhor esteja falando conosco através das Sagradas Escrituras, ó Deus, nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Essa noite, Pai, eu quero pedir ao Senhor, em especial pelo meu sobrinho, Pai, o Kevin, que nasceu sexta-feira e está na UTI, Pai, se recuperando, ganhando peso, tomando ali, Senhor, os medicamentos necessários, Senhor, para ser curado, Deus, de uma infecção ali no sangue. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor já fez o milagre do nascimento dele, Pai. Mas eu te peço, completa essa obra. Eu te peço, tranquiliza o coração do meu irmão Luciano, Pai, da minha cunhada Aline, e de toda a nossa família, Pai, que nós possamos confiar no Senhor, de que o Kevin logo vai estar conosco. Quero orar também por aqueles que estão enfermos, que estão nos leitos de hospitais, ó Deus, clamando por cura, por salvação, ó Pai, por socorro. Meu Deus, levanta a força do Teu poder em nome do Senhor Jesus. Quero pedir também, Senhor, pelos meus irmãos, amigos que estão, ó Pai, desempregados, que o Senhor abra uma porta de emprego digna de um servo Teu. Abençoa os empresários, os homens e mulheres que geram empregos nesse país, Senhor. Dê condições a eles de abrir mais, ó Deus, postos de emprego e de que eles possam, Deus, manter as suas empresas dignamente. Em nome de Jesus. Oro pelos nossos governantes, que o Senhor dê a sabedoria necessária para reger um país, ó Deus, de proporções continentais, Senhor. Em nome de Jesus. Por último, Deus, eu te peço, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, para transmitir as Tuas verdades em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês que estão acompanhando essa mensagem e aqueles que ainda vão acompanhar, o título da mensagem de hoje: Não atrapalhem a Bíblia. Não atrapalhem a Bíblia. Você entenderá ao final dessa mensagem o porquê desse título. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, o livro que foi revelado a João, o evangelista, enquanto este estava lá na ilha de Patmos. Deus trouxe essa revelação a ele. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Apocalipse 22, os versículos 18 e 19, que dizem assim: Eu, João, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Vocês que me acompanham, não é por coincidência que essas orientações estão no final do livro de Apocalipse. Este, como eu disse, escrito por João, porém inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia, todos os livros, todas as palavras, todas as letras das Escrituras
são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Uma advertência a todo aquele, inclusive eu, que falar das Escrituras, que falar sobre as Escrituras, acrescentar às Escrituras ou acrescentar às suas falas coisas inúteis, coisas que não agregam nada e que são puramente, quando muito, sabedoria humana. E me refiro, quando são sabedoria, muitas vezes, muitos que trazem as mensagens, que falam das Escrituras, trazem, na verdade, não as Escrituras, mas vãs genealogias, vãs sabedorias, misturam as Escrituras com filosofia humana, e esse é o pior erro que uma pessoa pode incorrer ao falar das Escrituras e sobre as Escrituras enquanto está ensinando. O outro aspecto é retirar, omitir coisas importantes da Escritura, porque toda ela é importante. Os homens deixam as Escrituras de lado e colocam sua sabedoria humana à frente das Escrituras, e logo ofuscam o brilho que é próprio da Bíblia, das Escrituras, porque Jesus Cristo zela por sua palavra. Ele mesmo disse: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a Escritura que sai da boca de Deus. E os homens atrapalham a Bíblia. Talvez eu atrapalhe a Bíblia. Quando nós, erroneamente, muitas vezes tentamos interpretar e não buscamos no Espírito Santo de Deus a revelação necessária das Escrituras para transmitir às pessoas, incorremos em erros de homens. Mesclamos a Bíblia com conhecimento secular, com filosofia, fazemos uma salada das Escrituras que na verdade nada nos acrescenta, não salva, não leva as pessoas ao conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo. Vamos para a palavra de Deus. Vamos, através desses 2 versículos, tirar ensinamentos para as nossas próprias vidas e ver. Aqui está uma pergunta: o que ocorre quando nós acrescentamos algo, ou retiramos, omitimos algo da palavra de Deus? É um erro gravíssimo, meus irmãos. Nós, quando fazemos isso, deixamos ou impedimos de que as pessoas cheguem aos braços amorosos de Cristo, de que as pessoas sejam por Ele abraçadas, que cheguem à salvação, porque essa é a proposta de Cristo. Quando nos deixou as Escrituras, Cristo está talvez não muito preocupado com as coisas dessa terra que aqui vão ficar, mas sim com coisas que acontecem, coisas a partir daqui, que impedem com que homens e mulheres cheguem à salvação, que tenham uma perspectiva celestial. O nosso alvo é o céu. Esse corpo físico aqui vai ficar. De verdade eu não sei, irmão Leandro, não sei como vou terminar a minha carreira, como o meu físico vai estar, mas a minha alma, o meu espírito tem que estar pronto. E só pode estar pronto se eu me alimentar e alimentar a minha alma, o meu espírito das Escrituras, da genuína palavra, sem distorção. E nós, humildemente, tentamos fazer isso todos os domingos. Não que nós venhamos a alcançar, como o próprio apóstolo Paulo disse, não que eu tenha alcançado o alvo,
Mas uma coisa faço, eu prossigo, e eu também prossigo, tentando levar a palavra de Deus no mais natural possível, no mais fiel possível do que ela me apresenta. No versículo 18 ele diz assim: eu, João, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico, informo, notifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, os sofrimentos escritos, acrescentados. Nós seremos cobrados se nós acrescentarmos algo mais. Nós pagaremos por isso. E o que nós tiramos daqui, que é inútil acrescentar. É inútil acrescentar qualquer elemento nosso às Escrituras. Ela é completa. A Bíblia de capa a capa, desde o Gênesis ao Apocalipse, ela se completa, ela se interpreta por si só, ela tem seu brilho próprio. As Escrituras levam o homem ao conhecimento de Deus e ao conhecimento de seu Filho Jesus Cristo, e ao conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, logo é impossível que nós não venhamos a conhecer a salvação. A salvação. Você quer ser salvo? É através das Escrituras. E eu quantas vezes disse pregando, fiz essa pergunta àqueles que me ouvem: salvo de quê? A primeira coisa de que nós somos salvos é de nós mesmos. A segunda coisa é da direção em que a nossa vida seguia. Nós somos salvos disso. Nós somos salvos do que acontece lá fora, daquela janela para fora. Nós somos salvos sim a partir desse plano, mas com a perspectiva do céu, de que nós estaremos eternamente na presença dele, como eu escrevi hoje. Nós estaremos face a face com ele e o conheceremos totalmente, porque nós conhecemos em parte, tal como está escrito lá em Coríntios capítulo 13, então nós o conheceremos tal como ele nos conhece. A Bíblia diz que ele nos conhece. Ele fala que conhece a nossa estrutura e que somos pó, porque foi do pó que ele nos formou. É através das Escrituras, da genuína palavra de Deus deixada por Cristo, que nós alcançamos a salvação. Portanto, ele está aqui, João, nos advertindo que é inútil acrescentar qualquer elemento às Escrituras, e o que é pior, terá consequências, porque ele diz o seguinte: Deus lhe acrescentará os flagelos, os sofrimentos escritos nesse livro. Limite-se, você que prega a palavra de Deus, e isso o Espírito Santo adverte, eu próprio, limite-se a falar da palavra de Deus, porque a Bíblia também diz que só existe verdade na boca de um homem quando esse fala através dos oráculos de Deus, e esses oráculos são a sua Escritura. O que passa disso é fragmento de verdade. E a Bíblia não. Toda a Bíblia é verdade. E o que é melhor, o Evangelho, segundo Romanos capítulo 1, versículo 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego, e hoje, e na verdade há 2000 anos, do gentil. Nós, que fomos tomados por adoção, que Deus quis, como eu disse, acho que domingo passado, todo o plano de Deus era para um povo específico, o povo hebreu, os judeus. Mas Deus olhou e viu que todos os sacrifícios não eram suficientes, porque todas as alianças foram quebradas, inclusive as alianças registradas, como eu disse,
nas Escrituras e o homem atrapalhou a Bíblia. Quando ele quebrou, ele atrapalhou. E aí vem Jesus Cristo e fala: não, não é só para esse povo, é para toda a humanidade. O amor de Cristo é suficiente. E eu venho, não sei por que, insistindo com isso. O amor de Cristo é suficiente para 8 bilhões de pessoas. O amor dele, a alegria dele, o sorriso dele. Ontem, conversando com alguns amigos, eu disse: Cristo, sendo Deus, nos deixou talvez o ensinamento mais bonito que ele pudesse ter deixado. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Não distorça as Escrituras. Seja manso, seja humilde de coração. E humildade vem de ser fértil, de poder ser semeado através das Escrituras. Seja humilde, seja manso. Ser manso é não se debater, é estar pronto, estar ávido a querer aprender sobre Deus, sobre tudo. Cristo te ama, meu irmão. Cristo te ama. Cristo te ama, pregador. Você que prega a palavra de Deus, Cristo te ama. Você que sofre pelas Escrituras, Cristo te ama. Não desista, prossiga. Não importa o quão rejeitado você é, você foi ou será. Cristo te ama. Prossiga. Prossiga proclamando o Evangelho da verdade. No versículo 19 ele diz o seguinte, e se alguém tiver qualquer coisa, das palavras, se alguém retirar, qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O que nós tiramos daqui? Retirar a importância da Bíblia é semelhante a um roubo, é um crime de omissão. Quantas pessoas foram diretas, infelizmente, para o inferno, porque ele existe, não se engane, porque homens e mulheres omitiram as verdades do Evangelho, que a salvação só vem através de Cristo, não é por sacrifícios nossos, não é por obras de homens, mas única e exclusivamente pela aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Só através de Cristo, ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nenhum escapará dessa confissão, seja para a salvação, seja para a condenação, para aqueles que em vida não receberam, não fizeram decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Não se engane. Por isso que nós nos esforçamos, cometemos erros sim, mas nós nos esforçamos em proclamar o Evangelho da verdade, o Evangelho que salva. Tal como está escrito lá em Romanos capítulo 10, os versos 9 e versos 10. Todo aquele que confessar Jesus Cristo com sua boca, com suas palavras, e crê em seu coração que ele ressuscitou de entre os mortos, será salvo. O Evangelho da verdade. O que nós tiramos aqui e retirar é semelhante a um roubo e um crime de omissão. E alguns poucos pontos, quando nós retiramos ou quando nós incluímos coisas de homem às Escrituras, nós fazemos com que a palavra de Deus deixe de ser lâmpada, tal como está escrito lá no Salmo 119, os versículos 105 e 106.
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia deixa de ser lâmpada, a Bíblia deixa de ser o farol tão necessário para nós e para a humanidade. Quando nós incluímos coisas inúteis à nossa pregação, ou retiramos coisas importantes ou a importância da Bíblia nas nossas pregações, logo a palavra de Deus não é mais lâmpada, porque não é ela que está sendo usada. É como se você tivesse um farolete e não pudesse utilizá-lo, porque ele não brilha mais, ele não acende mais, ele não tem mais pilha, bateria. Eu até tenho a palavra de Deus, mas ela não brilha porque eu não deixo com que ela brilhe, que ela tenha o lugar que é dela, de alta importância, com alto nível de conhecimento e conhecimento de Deus. O conhecimento mais alto, do mais alto nível. Quando nós, e quantas vezes eu disse, nos debruçamos sobre as Escrituras, nós vemos os homens da Bíblia que eram falhos, sim, mas que se esforçavam em zelar pelas Escrituras. Vemos os discípulos, vemos os apóstolos, vemos os heróis da fé. A Bíblia, como eu disse, deixa de ser lâmpada quando nós incluímos coisas de homem ou retiramos a importância da Bíblia. Ela deixa de ser luz. Ela deixa de ser luz, pois nós atrapalhamos o seu brilho, nós ofuscamos o brilho que é próprio desse livro. Fosse esse livro divulgado nos maiores canais de comunicação, muitas pessoas seriam salvas. Muitas, e eu tenho que dizer, empresas de armas faliriam, de caixões faliriam, porque as pessoas viveriam muito mais. Pessoas deixariam de se drogar. Os próprios que vendem, que fazem uso, iriam entender que na verdade existe um Deus que os ama e que eles não precisam se submeter a isso para viver. Seguramente Deus lhes daria um bom caminho. Eles não precisariam morrer tão precocemente. Empresas de armas, de tanques de guerra, de aviões, fábricas de bombas nucleares fechariam suas portas, mas outras empresas, outras fábricas seriam abertas, como, por exemplo, uma fábrica de Bíblias, porque muitos iriam desejar, estar desejosos em ler e estudar ainda muito mais as Escrituras. As pessoas iriam consumir outros tipos de produtos muito mais voltados à sua própria fé. Outras empresas nasceriam se as Escrituras fossem divulgadas nos grandes canais de comunicação e sem distorções. Ela deixa de ser luz no momento em que eu ofusco o seu brilho, eu como pregador. E eu te advirto, você que prega a palavra de Deus, limite-se a pregar a palavra de Deus. Nós estamos quase indo para o final. E ela deixa também de ser alimento, porque Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, o versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a genuína Escritura
que sai da boca de Deus, e aqui ela está sobre a minha mesa. Você deve ter uma Bíblia e ame a sua palavra. Ame a palavra de Deus, ela tem um brilho próprio. E quando você abre ela, ou a abre, é Jesus falando com você, meu irmão. É Jesus Cristo dando as respostas necessárias, porque toda a revelação de Deus está aqui nesse livro. Toda a necessária revelação da parte de Deus está nesse livro. Que ela não seja um calço de porta ou um adorno da sua estante, mas que ela esteja sobre a cabeceira da sua cama, que ela seja lida todos os dias, se possível, que ela seja amada por você. As Escrituras, que homens e mulheres lutaram para que nós a tivéssemos aqui traduzidas em português na nossa mesa. Não atrapalhem a Bíblia, pois disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, segundo está escrito em Marcos 16:15. Sabe por quê? Porque é o Evangelho, segundo Romanos, capítulo 1 e versículo 16, e como está escrito, que esse Evangelho, ele é poder de salvação. E eu quero terminar essa mensagem lendo para você uma passagem que faz com que nosso coração se encha de esperança, de fé. Romanos, capítulo 1, o versículo 16, olha o que nos diz a palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia aí, eu convido a você que termine, conclua essa mensagem comigo lendo. Romanos 1,16 diz o seguinte: pois não me envergonho do quê? Do Evangelho, das Escrituras, de tudo que aqui está escrito. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo. Ele não disse de um, ou daquele, ou do outro. Ele disse de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E hoje, no período da graça, do gentio, de nós, porque a sua sublime graça, o seu sublime amor, como escrevi hoje, está disponível a todos nós. E quando a palavra de Deus diz aqui, pois eu não me envergonho do Evangelho, eu digo a você, se eu não me envergonho, eu celebro o Evangelho a toda criatura que cruzar o meu caminho. Faça isso, você que prega a palavra de Deus. Não importa se você terá recompensa ou não daquela pessoa, a recompensa vem de Deus. A obra do Senhor Jesus Cristo não é em vão. Nós seremos talvez desprezados, sim, mas seremos amados de Deus. Nós seremos desprezados dos homens, mas seguiremos amados pelo Pai. E isso basta, isso é suficiente para nós. É bem verdade que muitos também nos amarão, se nós não nos desviarmos de pregar o Evangelho e de manter um coração manso e humilde na presença de Deus, atributos as quais eu venho perseguindo há muito tempo. Ser manso e ser humilde como Jesus Cristo. Uma luta diária para que nós venhamos a diminuir e o Evangelho de Cristo crescer. É tão bom sermos amados por pessoas pelo simples fato de levarmos uma palavra de esperança no lar dos nossos irmãos. Talvez, e eu sempre digo isso, nós não somos adivinhos, não usamos de feitiçaria ou truques para saber o que se passa na sua casa, mas talvez você está desesperançado, talvez você esteja alegre, é motivo de celebração quando estamos alegres.
Talvez você esteja triste, enfermo, talvez você esteja desesperado, talvez alguns estejam, ao ver essa mensagem, a um passo de querer anular a sua vida. Não faça isso, Cristo te ama. As genuínas Escrituras dizem que Cristo te ama. Cristo te ama, meu irmão. Como me amou um dia, a minha família inteira. E assim nós seguimos pregando o Evangelho. Nós choramos de tanta alegria, de tanta emoção e de tanto favor que Cristo teve na nossa própria família. Ame a Cristo, ame as Escrituras, pregue o Evangelho, porque Ele salva. Vamos orar. Pai, nós queremos dizer que te amamos, e não só da boca para fora, Pai, não só com uma palavra, Senhor, não só com o som da nossa voz, mas do mais profundo da nossa mente, do nosso coração, nós te amamos. E te agradecemos por essa Escritura, por essa palavra e pelo Espírito Santo, Pai, tão gracioso, que nos, ó Deus, revela essas Escrituras, ó Deus. Elas não são segredo. Basta nós lermos e muito humildemente pedirmos toda a revelação necessária para que Deus fale ao nosso coração. Meu Pai, aquele que vai assistir essa mensagem, Senhor, salva, cura, liberta. E se há alguém essa noite que quer fazer decisão por Cristo ou quer se reconciliar com Jesus Cristo, que ele diga: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Você que esteve comigo, que me acompanhou ou que ainda vai assistir essa mensagem durante a semana, ao longo do mês, do ano, eu não sei. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe os seus amados familiares, amigos, colegas. Deus abençoe os nossos inimigos, se é que nós temos alguns. Que nós possamos estar juntos domingo que vem em mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Deus te abençoe, uma excelente noite e tchau.